pela falta de médicos, então, obviamente... Algumas alterações, seja aí auditivas, também na respiração, ou na mastigação, deglutição, né, de alimentos, e é uma parte de um processo natural de envelhecimento. Mudanças que podem incluir a dificuldade de escuta, né? Sim. Ou até aquele zumbido mesmo, né? Que eles percebem. Tonturas, também alterações no olfato, no paladar. Considerando que é algo natural, mas de que forma a gente lida com isso? Seja aí na condição de estar vivenciando isso ou de estar monitorando quem também pode vivenciar a velhice, e né, tentar Felipe? amenizar situações como o zumbido, por exemplo. É possível, em alguns casos, amenizar esse zumbido. Ou então ter algum tipo de tratamento para tontura, alguma coisa nesse sentido. Esses cuidados são extremamente importantes. E nós vamos conversar com o Dr. Francis Gutierrez Quintana, que é coordenador do Serviço de Otorrinolaringologista e Geriatria também do Instituto da Unicamp. Seja bem-vindo, Dr. Francis. Bom dia, obrigado. Bom dia. Tá me ouvindo? Sim, escutamos muito bem aqui, doutor Francis, mas tem ouvintes, inclusive, da CBN, que já estão numa fase, né, da velhice mesmo, e que sentem essa dificuldade, às vezes, ter até que aumentar muito mais o volume aqui para nos acompanhar. Com certeza. Olha, a idade, a melhor idade, ou a terceira idade, como o pessoal fala, né, começa depois dos 60 anos aqui no Brasil, mas de uma forma geral, né, no mundo, a OMS falou que é a partir dos 65 anos. E para surpresa minha, recentemente recebi um convite para falar sobre a quarta idade, numa conferência que vai ser feita na França agora esse mês, né? Então, na quarta idade, a gente está falando já de idosos acima de 80 anos de vida. Então, é nesse período da fase que vai de 60 até os 80, 90, inclusive os centenários, né? Aparece uma série de problemas que não chegam a ser problemas de saúde, mas sim decorrentes de envelhecer. Como vocês falaram aí, a tontura, a surdez, né? Zumbido, perda do olfato, perda de paladar, e são acometimentos muito frequentes nessa faixa etária e que leva realmente a muitas comorbidades associadas. Por exemplo, a tontura, ela pode causar quedas, e as quedas são a sexta causa de morte em idosos. Isso é importantíssimo. Temos que fazer prevenção das tonturas para fazer prevenção das quedas, para evitar que a gente chegue a uma situação de gravidade, como é uma queda e uma fratura de fêmur ou uma fratura de quadril, por exemplo. Com relação à surdez, todos nós, a partir dos 40 anos, mais ou menos, já começamos a perder a audição. Assim como quando a gente começa a chegar mal de perto, e sai correndo para colocar óculos para chegar perto, a audição acontece a mesma coisa, só que a gente não percebe com tanta frequência como a visão, e também não dá muito valor a isso, por vários motivos. A estigmatização de colocar aparelho auditivo, falar que são os outros que falam baixo, enrolado, e por isso que não ouve, não entende. E com isso vem também a questão do zumbido por causa da poluição sonora, por causa das alterações metabólicas, por causa de infecções de ouvido e assim por diante. Então, é uma somatória de coisas. Sempre costumo falar para os meus pacientes que para chegar aos 60, 70 anos, a gente tem um caldeirão de coisas que vai colocando ingredientes, vai ficando claro no ingrediente. Chega uma hora que o caldeirão da sopa está pronto e transborda, que são exatamente os sintomas. Para a gente cuidar exatamente disso, temos que realmente fazer um screening da população, fazer exames de rotina, passar no otorrino para ver como está a audição, para ver se há necessidade de se protetizar, se há necessidade pelo menos de se tomar algumas medidas preventivas, como evitar o ruído em excesso. Hoje todo mundo tem smartphone, todo mundo coloca fone de ouvido, ouve música alto, todo mundo vai para raves e assim por diante. Isso é realmente deletério para o ouvido e para a audição. E isso provoca também zumbido, que é uma consequência. Zumbido não é uma doença, é uma consequência de uma somatória de problemas que atingem exatamente a via auditiva a nível cerebral. A gente não ouve o zumbido no ouvido, a gente ouve o zumbido na cabeça.
Por isso, e para que seja zumbido, não pode ter uma fonte sonora ativa no momento que está ouvindo o problema, porque aí já não seria zumbido, você está ouvindo bem, né? E para o idoso, isso é importante porque isso acaba provocando uma série de problemas como depressão, como predisposição para Alzheimer, demência senil, que está muito na voga, e já está provado cientificamente que a perda auditiva progressiva depois dos 40 anos de idade, para alguém que chega aos 60, 70, 80 anos, ele provoca um déficit de percepção do mundo, das coisas que ele deveria estar ouvindo, e que acaba suprimindo para ele uma série de coisas que ele poderia estar fazendo para evitar que, por exemplo, tivesse depressão ou perda de interação com a família, com as pessoas. Ele acaba se retraindo e acaba acelerando o processo de envelhecimento cognitivo, que é o que a gente costuma chamar de demência senil. E já naqueles pacientes que já têm uma tendência a ter Alzheimer, por exemplo, isso é muito mais rápido, entendeu? E aí a gente fala de algo que é natural, mas que precisa ser monitorado, como o senhor disse, né? Nas consultas rotineiras, para indicar aí o que pode ser feito para manter a qualidade de vida, porque a gente percebe a longevidade acontecendo, mas a qualidade também dessa longevidade é importante, porque tem pessoas aí na faixa de 70, 80 anos que se consideram ainda ativas, né? E que têm uma dificuldade, às vezes, até de perceber esses sinais, né? Sejam eles próprios ou da família. Sim, é importante porque para chegar aos 60, 70, 80 anos, você tem que chegar realmente com qualidade de vida. E você vê que tem uma população muito grande, entre 60 e 65 anos, que ainda são ativos economicamente falando, e que são provedores das famílias. E se eles não têm essa percepção de que tem que ouvir bem para poder ter uma comunicação adequada, para poder ter uma interação do ponto de vista laboral, isso acaba atrapalhando também, certo? Na própria visão que eles têm de serem provedores de uma família, por exemplo. Ou de se manterem ativos pela própria individualidade, de sentir que são úteis e que podem realmente manter. Quando tem supressão auditiva, a pessoa acaba realmente se retraindo, tá certo? Eu sempre evoco aquela piada da Praça Nostra, né, que falavam sempre que a velhinha escutava uma coisa e entendia outra, né? E realmente o idoso que não ouve direito, ele ouve, mas não entende. E quando ele ouve e não entende, ele interpreta errado. E quando ele interpreta errado, ele se comunica mal. E aí o que acontece? E também leva a que ele realmente acabe se isolando, porque isso se torna repetitivo, as pessoas no entorno não têm mais paciência para poder ter que falar 2, 3 vezes ou falar mais alto. Quando fala mais alto, acaba atrapalhando, porque gritar não vai fazer com que ele entenda. E aí ele fala, não grita que não sou surdo. Você pega todo idoso que ouve mal, acha que são os outros que falam baixo, ou que falam enrolado porque ele não entende. Quando você consegue mostrar isso para ele e consegue protetizá-lo precocemente, ele vai realmente voltar a uma vida praticamente normal, assim como quando a gente coloca óculos para ele não chegar bem de perto e parece que o mundo abre novamente, é a mesma coisa que acontece com a audição. E acontece também com a prevenção das quedas, porque muitas vezes a queda, a tontura, tem a ver exatamente com não escutar bem, não enxergar bem, tá certo? Estar muito tempo sentado, estar com o pescoço torto, tudo acaba piorando com a idade. As vértebras cervicais começam a ficar mais duras, as artérias começam a fechar, o fluxo sanguíneo para a cabeça diminui. E isso não significa que ele está doente, significa que ele está envelhecendo. E envelhecer é normal. Tá certo? Então, eu sempre falo com isso, olha, a gente envelhece porque está vivo. Porque se a gente não estivesse vivo, não envelhecia. E aí, pensando também nas alterações, né, do paladar, do olfato, o senhor falou aí de algumas consequências da perda de outros sentidos. E desses, né? Sim. O que pode ser agravado com essa perda? Por exemplo, o olfato e o paladar estão muito ligados à alimentação e ao prazer de comer. Quando a perda do olfato, que ficou muito em voga também depois da Covid, que começaram a aparecer a frequência da perda do olfato nas pessoas, não somente nos idosos, mas na população em geral, a gente na otorrino começou a ter um pouco mais de atenção, e a população também, da importância que era o olfato para a gente no nosso dia a dia. Como eu falei anteriormente, a gente fica preocupado com enxergar bem, agora estamos preocupados com escutar bem, mas a maioria das pessoas não está preocupada com sentir um odor agradável ou um sabor agradável. Isso para idoso é importante, porque ele suprime, por exemplo, o prazer de comer, e ele deixa de se alimentar.
E uma das coisas que acontece no idoso que é a perda não proposital de peso. Então ele começa a emagrecer porque come mal, porque não sente o prazer de comer, porque não sente o cheiro das comidas, por exemplo, e não sente o gosto. Então, se não sente o gosto, ele não come, come pouco, ele acha que não tem necessidade. Assim como a hidratação também, que é importante, que não se hidrata porque fala que não sente sede. E assim por diante, porque vai diminuindo essas necessidades sensoriais e ele acha que isso é normal, e não é. E isso acelera outras doenças, como Alzheimer, como a demência senil, tá certo? Já, por exemplo, uma das coisas que já se sabe muito, que a ciência já chegou a isso, é que, por exemplo, a perda do olfato, ela é um prelúdio de aqueles pacientes que podem vir a ter doença do Alzheimer. Então, como primeiro sintoma, se a paciente não tem nenhum tipo de alteração nasal, não tem rinossinusites, não tem nenhum tipo de alteração local no nariz, por exemplo, onde tem os receptores do olfato, ele começa a perder o olfato. Isso pode ser um começo, um prelúdio de uma degeneração a nível cerebral e um começo de Alzheimer. Isso a gente está vendo isso muito rápido, né? E como tem sido o atendimento também, né, pensando na rede pública ou mesmo dentro da Unicamp para esses pacientes? É importante que você falou sobre isso, porque a otorrino é uma especialidade que é bem específica de ouvido, nariz e garganta. E se a gente for ver, por exemplo, que a maioria dos pacientes que têm alterações de ouvido, nariz e garganta só procuram otorrino quando as têm e não de forma preventiva, o idoso também tem esse problema. Porque a maioria dos problemas que tem no idoso e que são decorrentes do envelhecimento estão praticamente 80% ligados a esses sentidos, ouvido, nariz e garganta, certo? A gente exclui a parte cardiovascular, que seria a primeira causa de procura, e as outras só quando há uma consequência funesta, por exemplo, uma queda, a surdez, por exemplo, o engasgo, por exemplo, que ele já não consegue deglutir com naturalidade, então esse tipo de alimento pode engasgar, e assim, aí ele sai correndo procurar otorrino. E no serviço de otorrino, de uma forma geral, principalmente os serviços públicos, a gente tem uma demanda de uma população geral, por exemplo, tem crianças, adultos jovens, adultos da meia idade, e os idosos acabam sendo colocados como em segundo lugar. Por quê? Porque como são decorrentes já de uma coisa que esperava que tivessem, não tem muita oportunidade. Lá na Unicamp, nós criamos, então, um ambulatório, foi o primeiro do Brasil, no serviço público universitário, exclusivamente para atender pacientes idosos com problemas de ouvido, nariz e garganta e adjacentes, né? A gente fez um projeto para que realmente houvesse um ambulatório específico só para pacientes acima de 65 anos, 60 anos, na verdade, e para a gente abordar exatamente todas essas patologias decorrentes do envelhecimento e que atingem ouvido, nariz e garganta como um todo, né? Excluindo as coisas, por exemplo, que são decorrentes da idade, doenças específicas como câncer de cabeça e pescoço, por exemplo, a gente pode até fazer triagem, mas o câncer de cabeça e pescoço, nós já temos um ambulatório dentro da Unicamp que só se ocupa de câncer de cabeça e pescoço. Sim. Dentro do IUU, todas essas subespecialidades já funcionam e funcionavam. Agora, a otorrinogeriatria, que na verdade é uma neoespecialidade dentro da especialidade, ela começou a crescer muito na Europa e nos Estados Unidos, até pelo envelhecimento da população. No Brasil, daqui a 5 anos, nós vamos ter 20% da população acima de 65 anos. Ou seja, está crescendo vertiginosamente o número de idosos a serem tratados. E no serviço público, nós não temos nada específico para isso. E na Unicamp, no nosso ambulatório, nós já temos um canal para que a gente possa atender essa população e, mais do que atender, é dar resolutividade. A resolutividade para o idoso é fundamental. Eu sempre faço um exemplo. Nós temos uma régua de 100 centímetros, o idoso já percorreu 65, 60, 70, 80 centímetros dessa régua. Quanto fica para chegar no final? Esse quanto fica para chegar no final é o que nós temos que dar qualidade de vida. Tem que dar resolutividade aos problemas que ele venha a ter. Isso é fundamental para que o serviço possa ser realmente assertivo nisso aí. Senão, você sabe que no serviço público tudo demora. Marcar uma consulta demora, fazer um exame demora. E quanto mais protetizar ou reabilitar, muito mais demorado. Sim. E quando eu falo do exemplo do final da régua, tá certo? A gente então se propôs para que nesse ambulatório nós conseguíssemos, no menor tempo possível, dentro das características SUS e dentro das possibilidades econômicas da universidade, dar resolutividade para nossos pacientes. E nós temos conseguido, olha, nós estamos no 2º ano de funcionamento.
do ambulatório. Nós temos conseguido encurtar coisas que demoravam, às vezes, 1 ano e meio, 2 anos, para 90 dias. Então, nós estamos conseguindo pegar um paciente idoso com problema auditivo, por exemplo, e fazer o diagnóstico, fazer o prognóstico e protetizá-lo em 90 dias. Esse que é a grande como se diz, o grande feito que nós temos conseguido na Unicamp hoje, no IOU, tá certo? Que é o Instituto de Otorrinolaringologia da Unicamp. Sim. E fazer com que isso seja visto a nível mundial, a nível nacional. Então, já participamos em vários congressos aqui no Brasil, nesses 2 anos de uso, falando sobre nossa experiência, falando sobre nosso projeto. E chegamos já, agora estamos num congresso mundial na França, que vai ser agora dia 25, 26, 27. Eu vou falar sobre isso em Lyon, eu fui convidado para isso, para a gente poder, então, mostrar a nossa experiência de resolutividade num serviço público universitário. E outra coisa que é importante, exatamente, outra coisa que é importante, a gente formar novos médicos com essa visão de tratar uma população que está crescendo. Hoje, os nossos residentes, os médicos em formação da especialidade, eles já estão sendo formados para poder atender de forma específica uma população que vai ser uma fatia enorme, tá certo, daqui a alguns anos. Quando um residente sair da universidade hoje, por exemplo, quando ele estiver no auge da sua profissão, que leva pelo menos uns 10 a 15 anos, tá certo, ele vai ter pelo menos metade da população idosa para atender. Sim. Então, se ele não tiver formado e se ele não tiver essa visão, ele vai ter dificuldade para poder, então, oferecer realmente um atendimento adequado para o paciente comum, né? Doutor Francis, e qual que é o caminho para chegar até esse ambulatório? Olha, o caminho, nós temos pelo SUS, o CROSS, né? As consultas via CROSS por encaminhamento e as consultas internas, por exemplo, que são de outros ambulatórios. Um paciente passa, por exemplo, na geriatria clínica, ou ele passa na neurologia, ou ele passa na hematologia e precisa de um atendimento específico dentro do próprio sistema do HC, encaminhado. E os pacientes externos, eles têm que entrar realmente no sistema CROSS, que é o sistema público do SUS, de referenciamento para a universidade. Doutor Francis Gutierrez Quintana, muito obrigada por trazer essas explicações, né, tirar nossas dúvidas também e falar exatamente da possibilidade de ter uma vida mais longa e com qualidade de vida e buscando esses recursos que estão disponíveis e estão perto da gente. E parabéns aí pelo trabalho e por nos representar mundo afora. Obrigado, isso vai ser muito bom. Obrigado. E convido vocês a conhecerem lá o IOU, para saberem como que é feito o nosso trabalho lá. E se tiverem pacientes idosos para referenciar, sejam muito bem-vindos para a gente poder ajudá-los. Obrigada, doutor Francis Gutierrez Quintana, coordenador do Serviço de Otorrinolaringologista e Geriatria da Unicamp. 10h34. Repórter CBN.